Fala, meu amigo, beleza? Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? O vídeo da manhã a gente vai falar sobre Gabriel Peck, mas é um vídeo de opinião, é um vídeo de informação e é um vídeo também que eu vou te chamar pra reflexão. Nada nesse vídeo aqui, aliás, use a sua interpretação, né? Se é pra alguém ou não é pra alguém, se é uma indireta pra alguém ou não é, enfim. Isso não cabe a mim interpretar, cabe a você que vai receber esse vídeo de hoje. Mas é um vídeo direcionado a quem gosta do meu trabalho e a quem respeita o meu trabalho. Porque ontem na live eu vi algumas pessoas que constantemente estão aqui no canal, até mesmo virando hater, por conta da informação do Gabriel Peck e da proposta que foi enviada ontem. Veja bem, grava isso. Foi enviada ontem, segundo André Hernan, para o Los Angeles Galaxy. Então, assim, o assunto de hoje é daqueles que mexem efetivamente com o torcedor, mexe com o mercado, mexe com a torcida, mexe também com a imprensa, né, e principalmente com a forma com que o Bahia está conduzindo a montagem desse elenco. Eu estou um pouquinho resfriado, peço a paciência de vocês. O nome da vez, que não é bem da vez, porque a gente já vem aqui atualizando ao longo das últimas semanas, é Gabriel Peck, né, meia atacante do Los Angeles Galaxy, de Vasco da Gama, jogador jovem, um jogador que eu considero muito interessante, que tem mercado, um jogador que tem números, um jogador que pode ser tratado, que não pode, né, ser tratado como qualquer um, e a gente não vai fazer isso aqui. Mas a pergunta que eu faço logo de cara é a seguinte: o Gabriel Peck, por 14 milhões de euros ou dólares, né, cerca de 85 milhões de reais, mais um salário mensal na casa dos 2 milhões de reais, é uma contratação inteligente para o Bahia nesse momento? Na minha opinião, não. Respeito a sua opinião, mas na minha opinião, não. Veja esse vídeo antes de me xingar, veja o vídeo até o final que você vai entender e depois você comenta. Eu vou concordar com você ou não, mas o mais importante, eu vou respeitar a sua opinião. Sabe por quê, meus amigos? Porque eu vou além. Não é só uma contratação cara, é uma contratação extremamente inviável para a realidade das prioridades que o Bahia precisa ter hoje. E antes que alguém vai dizer, Jonas, ele está criticando porque não gosta do jogador. Não é isso, cara. Eu gosto dele, acompanho ele desde a base. Eu acho o Gabriel Peck bom jogador. Eu acho que ele tem intensidade, velocidade, agressividade, chegada, números. E tem uma idade interessante até mesmo para uma revenda. Se fosse numa condição de mercado mais acessível, se fosse numa operação mais equilibrada, eu poderia entender. Agora, nesses valores, para mim, muda tudo. Porque uma coisa é você analisar o atleta, o jogador. Outra coisa é você analisar o negócio. E no futebol, principalmente para um clube que tem problemas em várias posições, o jogador pode virar um negócio ruim. E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui, dentre outras coisas. Antes de me xingar, assista o vídeo até o final. A informação, propriamente dita, né, foi trazida pelo André Hernan, junto com Bruno Andrade, lá da ESPN. E aqui é importante deixar claro que André Hernan é um jornalista conceituado, conhecido nacionalmente, trabalha em grandes canais, tem histórico aí de mercado, tem fonte, tem trânsito, e não é qualquer pessoa falando na internet, apuração, não é. Então, quando um cara como André Hernan traz uma informação dessa, você tem que tratar com seriedade. E segundo a informação, o Bahia teria apresentado uma proposta, aproximadamente 14 milhões de euros ao Los Angeles Galaxy pelo Gabriel Peck. Isso dá algo de 82, 83, quase 85 milhões de reais, dependendo da cotação. Além disso, o salário seria na faixa de 2 milhões de reais. E aí, meu irmão, a gente não está falando de uma contratação qualquer. A gente está falando de uma contratação, de uma operação que se torna gigantesca. Se você pensar em salário de 2 milhões, né, por mês, são 24 milhões de reais por ano. Se for um contrato de 5 anos, você está falando de 120 milhões de reais só em salários. Agora soma isso aí a 82, 83, 85 milhões da compra. Você está falando de algo que pode bater na casa de 200 milhões de reais ao longo do contrato. E sem contar, tá? Luva, comissão, imposto, variação cambial, bônus, premiações e tudo aquilo que normalmente envolve uma operação desse tamanho. Então a pergunta é, o Bahia pode fazer isso? Talvez possa. Mas a pergunta correta deveria ser outra. O Bahia deve fazer isso? Na minha visão, de um cara que apura, que é jornalista, que acompanha futebol, que gosta do Bahia, na minha visão, não. Vamos separar as coisas aqui nesse vídeo? O Gabriel Peck é um bom jogador? Sim, é um bom jogador. Ele chegaria para jogar? Sim. É jogador que acrescentaria? Provavelmente sim. É um jogador que tem uma característica interessante? Corretamente, sim. Ele é rápido, ele é agressivo, joga pelos lados, ataca, ele finaliza, vem de bons números no futebol dos Estados Unidos, foi bem, tá vindo bem lá no Los Angeles Galaxy e tem uma idade boa até para revenda, como eu disse anteriormente. Então aqui não é uma crítica ao atleta. Não é uma crítica ao atleta. A crítica é o tamanho do investimento
diante do momento e do que a gente tem hoje no elenco. Porque quando você fala em 14 milhões de euros ou dólares, né, você não está contratando apenas um reforço. Você está tomando uma decisão estratégica. Esse tipo de contratação muda a prateleira do clube, muda a folha, muda o vestiário, muda o sarrafo de negociações futuras, muda a cobrança da torcida, muda tudo. A partir do momento que o Bahia paga 85 milhões de reais em um jogador e oferece um salário de 2 milhões por mês, qualquer outro atleta que vier negociar com o Bahia vai olhar para isso. O empresário vai olhar e vai falar o seguinte: pô, peraí, vocês pagam 2 milhões de reais no Gabriel Pec, então pro meu jogador eu quero tanto. Vão se basear por esses valores. O jogador que está no elenco, ele vai olhar e vai pensar: pô, peraí, esse cara chegou ganhando muito mais do que todo mundo, maior salário do elenco. E o torcedor vai pensar também: se pagou isso tudo, tem que decidir jogo grande, tem que resolver clássico, tem que carregar o time, tem que fazer a diferença. Então não é simplesmente contratar, é assumir uma bomba de expectativa. E quando você assume uma bomba de expectativa por um jogador de lado de campo, em um elenco que ainda tem buracos estruturais, você precisa ter muita convicção, cara. Eu não sei se o Bahia está nesse momento, né, de fazer esse tipo de aposta. Será que o Bahia está com convicção? Agora vamos ao ponto que eu julgo principal aqui desse vídeo. O Bahia hoje, todo mundo concorda que o Bahia hoje tem problemas no elenco. Eu vou falar aqui com toda a tranquilidade. Antes de pensar em gastar 85 milhões no Gabriel Pec, o Bahia precisa olhar para as posições que são mais urgentes. Goleiro. O Bahia precisa discutir a posição de goleiro, precisa ter segurança, precisa ter um cara que passe confiança, precisa ter um goleiro que em jogo grande, mata-mata, fora de casa, ele possa fazer a diferença. A gente está vendo isso na Copa do Mundo. Times medianos passando de fase por conta de defesas maravilhosas dos seus goleiros. O goleiro não é detalhe, o goleiro não ganha ponto, o goleiro classifica time, evita crise. E desde quando o Grupo City chegou, eu venho batendo aqui nessa tecla que o primeiro passo deveria ser um goleiro contundente. Segundo ponto, lateral. O Bahia tem problema de reposição, tem necessidade de qualificar as laterais, tem lacunas no elenco. Não adianta ter ponta caro se você tem lateral que não tem lateral que sustente, que dê amplitude, que marque bem e que apoie também com qualidade. Gilberto saiu. Qual vai ser a reposição? O Bahia procurou o Fabiano Souza, porém o Vitória fez proposta e deve estar levando o jogador. O terceiro ponto que eu sempre bato aqui no vídeo é zagueiro, que para mim é outro ponto fundamental. O Bahia precisa de zagueiro, precisa de força defensiva, precisa de imposição, precisa de jogador pronto. Ainda mais se existe assédio pelo defensor do elenco, que no caso é o Ramos Mingo, e se existe esse risco aí de saída, se existe mercado olhando para jogador aí do Bahia, você precisa estar preparado para essa reposição. Você não monta time competitivo só colocando atacante caro. Time competitivo começa por estrutura, cara. E um quarto ponto, que eu não julgo ser menos importante, um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Talvez seja um dos pontos mais ignorados na montagem do elenco. O Everton Ribeiro é um jogador diferente, é cerebral, é técnico, é um cara que pensa o jogo, mas ele já não é mais um menino, cara. Naturalmente não vai jogar todos os jogos no mesmo ritmo. Precisa ser preservado, precisa ter rotação, precisa ter alternativa. E quando você olha para o banco do Bahia, quem é o substituto eventual e natural do Everton Ribeiro? Quem entra para pensar o jogo, quem entra para organizar, quem entra para dar pausa, passe, último terço, tomada de decisão. O Bahia tentou até algumas soluções, Nestor, Michel Araújo, outros nomes, mas hoje, olhando para o elenco, não existe um substituto claro para o Everton Ribeiro. E aí você vai colocar 85 milhões no Gabriel Pec? Com todo respeito, gente, isso é inverter prioridade. Mas o Pec pode fazer a do Everton Ribeiro. Então você está contratando um ponta para jogar improvisado de meia por 85 milhões e pagando 2 milhões por mês? É como você ter uma casa com problema no telhado, problema na fiação, problema no encanamento, e decidir comprar uma televisão de 100 polegadas para a sala, porra. A televisão pode ser maravilhosa, mas a casa vai continuar com infiltração. Vamos falar rapidamente sobre dinheiro, porque no futebol tudo também é dinheiro. 14 milhões de euros é muita coisa, certo? Certo. Com 14 milhões de euros, o Bahia, se o Bahia for inteligente aí no mercado, dá para buscar 2 ou 3 ou 4 jogadores de um bom nível no mercado sul-americano. Eu trouxe alguns nomes aqui do Racing, né? Mas tudo bem. Se a gente falar de uma média de 3 a 4 milhões de euros por jogador, você pode trazer um goleiro de bom nível, um lateral, um zagueiro, um meia para alternativa de Everton Ribeiro, né? Se for mais cirúrgico, com 14 milhões de euros, dá para resolver alguns problemas. Não precisa trazer 4. Com 14 milhões você traz 2
bons jogadores de 7 milhões de euros, que está aqui no mercado sul-americano, equatoriano, uruguaio, argentino. Agora, se você coloca tudo em um jogador só, você acaba se expondo. Porque se o Gabriel chega e arrebenta, ótimo. Mas se demora para adaptar, o Rogério Ceni sempre fala isso, é adaptação. E se ele sentir a pressão? E se o encaixe tático não acontecer? E se o time continuar sem goleiro seguro, sem lateral, sem zagueiro e sem meia reserva? Aí você gastou uma fortuna e o time vai continuar desequilibrado. Isso me preocupa, gente. O Bahia precisa parar de contratar nome, começar a contratar solução. O Gabriel Pec é uma solução. Mas para qual problema? O Bahia hoje falta velocidade? Falta ponta? Falta jogador de lado? Pode até não ter qualidade, mas faltar não falta. Mas hoje é o maior problema do Bahia, na minha opinião, não é. O maior problema do Bahia é estrutura de elenco. É montagem, é reposição, é equilíbrio, é defesa, é profundidade, é ter alternativas reais para jogos grandes. Não adianta ter um jogador caríssimo se o time segue torto. E aqui eu quero ser extremamente justo. Se o André Hernan tivesse trazido apenas a informação de que o Bahia tinha interesse no Gabriel Pec, eu poderia achar viável. O interesse faz sentido. Nós trouxemos aqui, o Bahia tinha interesse no jogador. Trouxemos também que o Bahia monitorava o Gabriel Pec. E trouxemos que, assim como o Cruzeiro, o Bahia se assustou com os valores que foram colocados à mesa pelo Los Angeles Galaxy. Então, meus amigos, o interesse existia ou existe, isso não me surpreende. O Gabriel Pec tem perfil que agrada, um jogador jovem, brasileiro, com experiência fora, muita intensidade, com capacidade de revenda. Dentro desse modelo que o Grupo City gosta, é um nome que faz muito sentido. Né? O problema não é o interesse, o problema é a proposta nesses valores. A partir do momento que se fala mais de 85 milhões de reais e 2 milhões por mês, a discussão muda de patamar. Porque aí não é mais o Bahia gosta do jogador. Aí o Bahia está disposto a fazer uma das maiores operações da história do clube por um jogador que não vai resolver sozinho os problemas urgentes que hoje existem no elenco. E essa é a pergunta. E se a resposta for sim, né, eu acho até preocupante. Se você falar sim, vale. Mas ele não vai resolver os problemas. Não, mas vale assim mesmo. Aí tudo bem, respeito a sua opinião. Porque mostra, talvez, que o Bahia esteja olhando para o mercado com mais empolgação do que critério. Outro ponto importante que eu queria falar, que o Cruzeiro também teve, né, aí nessa história. O Cruzeiro é SAF também, tem um cara bilionário lá investindo. Teve interesse, conversou, tentou se movimentar, mas também se assustou com os valores impostos pelo Los Angeles Galaxy, porque o PEC, se não for o principal, um dos principais jogadores do time. E isso é importante porque mostra que o problema não era só o Bahia. O mercado olhou para o Gabriel Pec, viu qualidade, mas também viu preço alto. E preço alto não é só taxa de transferência, cara, é pacote completo. É compra, salário, comissão, tempo de contrato, bônus, expectativa, o impacto que isso vai ter na folha salarial. Quando você faz uma contratação desse tamanho, você não está apenas trazendo um jogador, você está criando uma referência financeira dentro do clube. Repito, você está criando uma referência financeira dentro do clube. E para um clube que ainda está tentando se consolidar com potencial nacional, isso precisa ser feito com muito cuidado. Porque dinheiro mal gasto derruba planejamento. A gente viu aqui um monte. Luiz Gustavo, Michel Araújo, Rodrigo Nestor. O torcedor precisa entender uma coisa. SAF não significa dinheiro infinito. O Grupo City não significa cheque em branco. O Bahia precisa gastar, mas gastar bem. E se gastar mal, vai ter cobrança, cara. E tem que ter cobrança. Evidentemente que o Gabriel Pec vai gerar manchete, gera engajamento, vai gerar vídeo, gera capa bonita, gera debate, gera aquela sensação de que o Bahia tá gigante no mercado. Mas o futebol não ganha só com manchete, gente. O futebol ganha com coerência. O futebol, além de coerência, se ganha com experiência. Né? E hoje eu olho para essa possível contratação e vejo mais impacto midiático do que uma solução esportiva que é prioridade. Hoje o Bahia precisava se perguntar o seguinte: esse jogador é uma prioridade técnica? Esse jogador é uma prioridade financeira? Esse jogador resolve o maior problema que hoje nós temos no elenco? Esse jogador vale comprometer mais de 200 milhões de reais em um pacote a longo prazo? Esse jogador transforma o Bahia em outro patamar imediatamente? O Bahia vai mudar de patamar com esse jogador? Porque o valor é de jogador que muda de patamar. Se a resposta não for muito clara, não tem por que fazer, pô. Porque você contratar caro por contratar é fácil. O difícil é montar um elenco inteligente. O difícil é montar, trazer o goleiro certo. É um lateral que resolve o problema. Um zagueiro de imposição.
Difícil é achar um cara para substituir o Everton Ribeiro. Difícil é fazer mercado com critério, pô. Gente, o Bahia não pode cair na tentação de fazer uma contratação de impacto enquanto deixa os buracos do elenco abertos. Agora eu vou entrar aqui em um ponto rapidamente que eu sei que tem gente que vai se incomodar. O que me espanta é que tem muita gente que cobre o Bahia, e eu não vou citar nomes aqui, que em todo vídeo fala que tem apuração, bota na capa. Isso aqui não é uma indireta para ninguém, ou talvez seja uma direta. Cada um interprete como quiser. Mas tem gente que fala todo dia, eu apurei, eu consultei, eu falei com fonte, eu tenho bastidor. Só que quando chega a hora da informação concreta, quem dá? É a mídia do eixo, é o jornalista no âmbito nacional, é André Hernan, é Bruno Andrade, sai no GE, sai na ESPN, sai de quem realmente crava valor, proposta, salário, bastidor completo. Aí o influenciador que diz que sabe tudo, ele faz o que? Ele repercute. Ele faz react. Ou tenta apenas desmentir a informação dos outros. Aí fica naquela zona confortável de, e aí? Vai fechar? Pode ser, talvez. Existe a possibilidade, não descarto. É um nome monitorado, é um nome muito bem avaliado. Meu irmão, assim fica fácil demais. Porque se der certo, o cara volta e diz, tá vendo aí, ó? Eu falei. Se der errado, ele diz, eu não travei nada. Eu só falei que era uma possibilidade. E aí fica escondido no meio de 300 vídeos, 300 cortes, 300 lives, 300 frases soltas. Irmão, isso não é apuração, não. Isso é usar do imaginário do torcedor. Apuração de verdade é você trazer informação concreta. E vou dizer, aliás, é você dizer dessa apuração concreta. Existe interesse, houve a proposta, não houve proposta, o valor é esse, o clube se assustou, o negócio não andou, o empresário falou isso, a diretoria falou aquilo. Agora ficar todo dia dizendo que tem fonte, mas nunca trazer uma informação objetiva, aí é complicado. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque aqui nós trouxemos que o Bahia tinha interesse no Gabriel Pec, trouxemos que Bahia e Cruzeiro se assustaram com os valores, e agora vem a informação nacional de proposta, com valores trazida por jornalistas conceituados. Eu não tenho informação própria sobre a proposta. Não tenho mesmo. E não vou inventar. Eu não vou dizer que apurei o que eu não apurei, pô. O que eu trouxe foi o interesse e o susto dos valores. Sobre a proposta, quem trouxe foi André Hernan e Bruno Andrade. E é assim que tem que ser feito, dando os devidos créditos. Agora tem muita gente que vive apenas de desmentir os outros e não entrega nada. Vive falando, vive dizendo que apura, mas nunca crava nada. Vive falando que sabe, mas nunca publica antes. Vive no conforto do react e da repercussão. E aí eu pergunto pra você, torcedor, aí eu pergunto de coração mesmo, se tanta gente com fonte, tanta gente com bastidor, tanta gente com informação, por que as notícias concretas, com valores, propostas, detalhes, sempre saem de fora do eixo do Bahia, pô? Essa pergunta ela precisa ser feita. Porque o torcedor do Bahia não pode ser tratado como massa de manobra para ganhar monetização. O torcedor do Bahia merece informação limpa, crédito correto e opinião honesta. E antes que alguém diga, Jonas, não quer que o Bahia contrate jogador caro? Não é isso não, cara. Eu quero que o Bahia contrate jogador bom. Eu quero que o Bahia seja forte. Eu quero que o Bahia sente na mesa grande com Flamengo, Palmeiras e com Cruzeiro. Eu quero que o Bahia dispute jogador com qualquer clube do futebol brasileiro. Mas eu quero que faça isso com inteligência. A contratação precisa resolver um problema central. Contratação cara precisa ser prioridade absoluta da posição. O Gabriel Pec, por tudo que envolve, não me parece ou não deveria ser essa prioridade hoje. Se o Bahia já tivesse um goleiro resolvido, um lateral resolvido, zaga resolvida, banco qualificado, substituto de Everton Ribeiro definido, aí tudo bem. Vai lá e faz uma loucura controlada por um jogador de impacto. Mas hoje eu acho muito arriscado, essa é a minha opinião. O Bahia tem que tomar muito cuidado para não cair na armadilha do mercado. Porque às vezes o nome seduz, o número impressiona, a torcida se empolga, a capa fica bonita, né? Mas a realidade do campo ela acaba cobrando. E quando a bola rola, não adianta dizer que o jogador custou caro. Pô. Ele tem que jogar. E o time tem que estar equilibrado. Então, meus amigos, a minha opinião é clara. O Gabriel Pec é um bom jogador.
O Gabriel Peck seria um grande reforço técnico. Mas Gabriel Peck por 14 milhões de dólares ou de euros, ou por 85 milhões de reais, e principalmente por um salário de 2 milhões por mês, é uma operação, para mim, extremamente inviável nesse momento. E repito, não é pelo jogador, é pelo contexto, pelo custo total, pelo impacto na folha, pelo risco esportivo e pela quantidade de problemas que o Bahia ainda precisa resolver no elenco. Eu faria essa contratação nesses moldes? Não. Faria igual o Cruzeiro. Nesses moldes, eu não faria, não. Eu pegaria esse dinheiro e iria buscar um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meia, para ser uma alternativa real do Everton Ribeiro. Porque elenco forte não se monta com uma bomba midiática. Elenco forte ele se monta com prioridade, critério, equilíbrio. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você pagaria 85 milhões de reais no Gabriel Peck? Você acha que vale um salário de 2 milhões por mês, praticamente o mesmo salário que o Flamengo paga para o Arrascaeta? Ou você também acha que o Bahia tem outras prioridades? Deixa nos comentários aqui que eu quero saber a sua opinião. E um recado para os nossos amigos apuradores. Se a fonte é boa, solta a notícia. Abraço para você, saudações, tamo junto, bom dia, valeu.